Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para mais um dia de aula? Preparados? Força na peruca, força na peruca. Vamos que vamos. Hoje é dia 24 do mês 11, que é o mês de novembro, o penúltimo mês do ano de 2020. O dia da semana é terça-feira. Hoje nós iremos fazer o nosso livro de matemática nas páginas 158 e 159. Mas antes de começarmos, vamos entender o que nós vamos falar agora. Vocês já aprenderam a fazer a adição, que a gente usa a cruzinha para fazer, que é a soma de mais, é quando eu junto quantidades. Também aprenderam a subtração, que é a continha de menos, quando eu retiro a quantidade, quando eu quero saber quanto falta, ou quanto a mais, ou qual é a diferença. Então, eu uso essa continha de menos e esse símbolo. Agora, nós vamos aprender a multiplicação, que eu uso este símbolo aqui, o X, que significa vezes. Quantas vezes eu tenho uma determinada coisa, uma determinada quantidade. A multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Mas o que é isso? Bom, soma de parcelas iguais é quando eu junto, que eu somo quantidades iguais. Vamos ao exemplo para vocês verem. Observem aqui, nós temos aqui picolés. Eu quero saber quantos tem no total. Bom, basta eu juntar, né? 1, 2, 3, 4, mais 4, mais 4. Fácil, né? 4 mais 4 mais 4. Como eu tenho parcelas iguais, como eu tenho quantidades iguais, eu posso utilizar também a multiplicação. Como? Temos aqui quantos grupos? Quantas vezes aparece o número 4? 1, 2, 3. Então, aparece o número 4 3 vezes. Então, eu tenho aqui 3 vezes 3 grupos com 4 picolés. Então, eu tenho 3 vezes o número 4. 3 vezes 4. E quanto dá 3 vezes 4? Bom, é só contar 4 mais 4 mais 4. Eu conto 3 vezes o número 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Vamos ver se a gente acertou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É uma maneira mais fácil de contar grupinhos, de eu contar quantidades cada vez maiores. Eu conto de 1 em 1, demora muito. Então, eu faço grupos e vou juntando as quantidades. A tabuada é uma maneira da gente decorar e aprender mais rápido, para a gente contar mais rápido ainda as quantidades, certo? Então, olha lá. Então, eu tenho... Vamos para um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Olha lá, agora a gente tem bolas. Quantos grupos a gente vai ter aqui? Um grupo, 2 grupos. 2 grupos de quantas bolas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 grupos de 7 bolas. Ou seja, eu tenho 7 mais 7. 2 vezes o número 7. E quanto que vai dar 7 mais 7? 7 e 7 são 14. Então, 2 vezes o número 7 é igual a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês viram que demorei muito mais para contar de 1 em 1 do que contar
de grupos 2 vezes o número 7. 7 mais 7, 14. Mais um exemplo. Olha lá. Aqui nós temos crianças. Quantas crianças a gente tem no total? Aqui nós temos 1, 2, 4, 6, 8 crianças em cada grupo. Vocês viram que eu já fiz também, contei de grupinhos, eu contei de 2 em 2. Então, aqui nós temos 8 mais 8 mais 8. Ou seja, quantas vezes aparece o 8? Quantos grupos a gente tem? Então, a gente tem 3 vezes o 8. E quanto dá 3 vezes 8? Basta contar 8 mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui eu tenho 24 crianças. 8 mais 8 mais 8 é a mesma coisa que 3 vezes 8, porque aparece 3 vezes o número 8. Entenderam? Então, vamos para o livro. Livro na página 158. Observe a conversa do Juliano e do Rodolfo. Olha lá, os meninos estão conversando. O Juliano fala: quantas figurinhas você comprou? O Rodolfo responde: eu comprei 2 pacotes com 3 figurinhas em cada um deles. Então, primeiro vamos imaginar como a gente pode pensar quantas figurinhas que o Rodolfo comprou. Ele comprou 2 pacotes e em cada um tinha 3 figurinhas. Certo? Agora vamos responder. Quantos pacotes o Rodolfo comprou? Quantos pacotes? Vocês vão colocar a quantidade aqui. E quantas figurinhas tem em cada pacotinho? Quantas figurinhas tem num pacotinho só? Em cada um deles. Vocês vão colocar a quantidade aqui. Letra C. Como você faria para determinar quantas figurinhas Rodolfo comprou ao todo? A gente pode desenhar 2 pacotes com 3 figurinhas cada um. Ou também nós podemos obter o total de figurinhas que o Rodolfo comprou, adicionando 2 vezes a quantidade de figurinhas em cada pacote, que é 3, né? 3 mais 3. Não é a mesma coisa? Aqui eu fiz em desenho e aqui eu fiz a soma, a adição, a continha de juntar, de mais. E quanto que vai dar? Vocês vão colocar aqui o resultado. Como nessa adição o número 3 aparece 2 vezes, nós podemos dizer que 2 vezes o número 3 é igual a... Quanto que deu aqui 2 vezes o número 3? Então, a mesma coisa é essa conta. Olha lá, tem 3 maneiras diferentes de eu resolver a continha. Desenhando os 2 pacotinhos e colocando as 3 figurinhas dentro, somando 3 mais 3 ou fazendo a multiplicação 2 vezes, porque tem 2 vezes, porque tem 2 pacotes de 3 figurinhas, 2 vezes o número 3, certo? E aqui vocês vão chegar na mesma resposta. Nesse caso, realizamos uma multiplicação, que pode ser representada da seguinte maneira. Quantos pacotes tem? Quantos pacotes ele tinha? E quantas figurinhas tem em cada pacote? E qual é o total de figurinhas? Então, de novo, vocês vão colocar quantos pacotes, quantas figurinhas tem em cada pacote e qual é o total de figurinhas. E aí vai formar a continha de vezes, a multiplicação.
Então, portanto, o Rodolfo comprou ao todo quantas figurinhas? Vocês vão colocar nesse tracinho o total de figurinhas que o Rodolfo comprou, certo? Agora na página 159. Observe como podemos calcular também o total de carrinhos que há no painel a seguir. Olha lá, nós temos aqui um painel. Aqui nós temos as colunas e as linhas, certo? Isso aqui é um painel retangular, é um retângulo, olha só, organizadinho. Então, tem as colunas e as linhas, certo? Quantas linhas a gente tem? 1, 2, 3. Nós temos 3 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 colunas. Então, se eu fizer 3 vezes 4 colunas, eu vou obter o total de carrinhos. Por quê? Porque, olha lá, tem 3 grupos de 1, 2, 3, 4 carrinhos. E se eu fizer o contrário, professora? Se eu fizer 4 vezes o 3, não tem 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 4 vezes 3 carrinhos. Também vai dar o mesmo resultado. Olha que legal. Então, se eu inverter, se eu contar 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, sempre vai dar o mesmo resultado. Que interessante. Vocês viram só? Então, vocês entenderam que quando eu tenho disposição retangular assim, organizadinho, eu posso contar quantas linhas e quantos carrinhos tem em cada linha, vezes a quantidade de colunas. Então, eu posso multiplicar as linhas pelas colunas, porque basta a gente enxergar, né? Cada linha eu tenho 4. Então, é 4 mais 4 mais 4, ou 3 vezes o 4. E as colunas eu tenho 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 4 vezes o 3. Agora, vamos ver se vocês entenderam. Quantas linhas e colunas a gente tem nessa disposição retangular? Vamos fazer juntos esse aqui para vocês conseguirem entender melhor? Olha lá, nós temos 1, 2, 3 linhas. Então, nós temos 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, nós temos 3 vezes o 5. 3 vezes 5 colunas. Mas se eu quiser fazer o contrário, professora? Vamos, então, fazer o contrário. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, 3 linhas, vezes 3 linhas. E vai dar o mesmo resultado. Eu posso tanto usar linhas vezes as colunas, quanto colunas vezes linhas, tá? Porque dá o mesmo resultado, lembra? Então, vocês podem contar aí e ver quantos carrinhos tem no total. Agora, vocês vão tentar fazer a B. Quantas linhas a gente tem? Vocês colocam a quantidade. E quantas colunas vezes quantas colunas que a gente tem? Vocês colocam a quantidade. Ou seja, quantas vezes aparece a soma, o mesmo número? E por último, vocês fazem a conta, né? Vocês contam quantos carrinhos tem no total, certo? Então, ó, quantas linhas, primeiro, ou ao contrário, quantas colunas e quantas linhas vezes quantas colunas e quantas colunas vezes quantas linhas. Nossa senhora, tá confundindo a minha cabeça, professora. Não, não tá não, presta atenção. Então, primeiro eu vou contar quantas linhas que tem de quantos carrinhos cada linha. Ou quantas colunas de quantos carrinhos cada coluna. Certo? Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas com 1, 2, 3, 4 carrinhos. Ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou 6 vezes o número 4. Entenderam? Ou eu posso fazer o contrário. Eu tenho 4 linhas com 6 carrinhos.
6 mais 6 mais 6 mais 6. 4 vezes o número 6, certo? Agora, número 3. Na escola em que a Andressa estuda, uma sala foi preparada para a apresentação de uma peça de teatro. Veja ao lado a representação de como ficou a sala. Vocês estão vendo que é uma disposição retangular, forma um retângulo. Basta eu contar quantas linhas e quantas colunas tem. E aí vai dar a minha continha de multiplicação. E eu vou descobrir quantas cadeiras tem no total. Aí eu conto para saber quantas cadeiras eu vou ter no total. Então, primeira continha, quantas linhas e quantas colunas a gente tem. E aí eu vou descobrir o total, certo? E aí eu coloco aqui quantas foram no total. Se você fosse participar de uma peça de teatro, qual personagem gostaria de ser? Que interessante pergunta. E aí, qual será que vocês gostariam de ser? Eu sei que tem gente aí na sala que já sabe fazer teatro. Faz uns vídeos, né? Qual será o personagem que vocês gostariam de ser? Depois vocês me contam. Então, essa é a nossa linha de hoje. Se vocês tiverem dúvida, porque é bem difícil hoje, pode me chamar lá no Zap, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.